Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente dá início à nossa primeira aula relacionada à circulação de leucócitos e migração desses leucócitos para os tecidos. É uma série de diversas aulas que a gente vai abordar em partes, e a gente vai dissecar o comportamento das nossas células de defesa no que tange a propriedade que elas têm de migrarem. Tá? O nosso sistema imunológico é um sistema dinâmico. Quando a gente fala sistema, é um conjunto de órgãos e células. E eles estão em constante movimento, interagindo entre si, essas células e também os órgãos. Eles interagem através da secreção de citocinas que viajam pela corrente sanguínea e comunicam-se uns com os outros. Muito bem? Então, o primeiro ponto que a gente vai abordar na aula de hoje é apenas uma visão geral da migração dos leucócitos, como é que isso acontece. Tá? Nesse contexto, existem alguns princípios que são comuns, que controlam a adesão e o recrutamento desses leucócitos, né, das células de defesa, no interior de diferentes tecidos. A gente está falando de tecidos que são infectados, então eles vão recrutar essas células de defesa. Os linfócitos naive, que eu já discuti em aulas anteriores, né, eles recebem esse nome porque eles são inexperientes, imunologicamente inexperientes ainda, são linfócitos novinhos, né, são bebês, né, recém-formados. Eles têm uma migração contínua, principalmente para os tecidos linfóides secundários, tá? Então, os naive, eles são as criancinhas que estão indo para a escola, querem aprender, querem estudar, querem crescer, querem identificar o que é um patógeno, tá? Então, eles são produzidos diariamente, eles saem da medula óssea, estão circulando no sangue e eles vão migrar diretamente para os órgãos linfóides secundários. Recebem esses nomes, órgãos linfóides, porque esse é o local onde esses linfócitos, então órgãos linfócitos são educados. A escola dos linfócitos são os órgãos linfóides, tá bom? E isso é independente de haverem algum tipo de infecção ou lesão. Eles simplesmente vão para a escola, eles ficam migrando, indo para esses órgãos linfóides secundários. Porque um dia que tiver uma infecção, os órgãos linfóides secundários, que é a escola, eles vão apresentar, os professores ali, né, principalmente as células dendríticas são os professores, vão introduzir o patógeno para esses linfócitos naive, tá bom? Então eles estão continuamente migrando para diferentes escolas, esperando para aprender alguma coisa nova num contexto de infecção. Por outro lado, já os linfócitos maduros, tá, que já aprenderam a lutar contra uma infecção, eles são chamados de linfócitos efetores, tá? Eles já foram ativados anteriormente, já foram lesionados pelas células dendríticas que apresentaram o antígeno, o patógeno, né, a lição para esses linfócitos, eles tornaram-se educados e ativos. E também os outros leucócitos mieloides, né, que eles preferencialmente agora eles vão migrar não para os órgãos linfóides secundários, porque eles já aprenderam a lutar. Agora eles vão cair na circulação e eles vão procurar os tecidos que estão infectados ou tecidos que têm alguma lesão tecidual, tá? Então a adesão e o recrutamento de leucócitos, esses processos requerem uma ligação temporária do leucócito com a camada endotelial dos vasos sanguíneos. Se vocês imaginam no interior do nosso corpo, né, nós temos diferentes epitélios que revestem os órgãos, tá? E irrigando o epitélio dos órgãos, nós temos diversos capilares sanguíneos, que são as vias, os túneis, né, vamos dizer assim, as ruas e avenidas pelas quais os linfócitos migram para chegarem nos órgãos. Então esse processo de migração através do sangue dentro dos capilares e a adesão dos capilares, ok, eu preciso chegar aqui nesse órgão, eu estou viajando pelo túnel aqui, mas do outro lado da parede desse túnel tem o órgão onde eu quero infiltrar, então eu vou aderir à parede do túnel aqui e vou parar de migrar, eu não vou mais para outros locais do corpo. Esse é o órgão que eu preciso atravessar o túnel aqui e entrar no órgão. Então nesse processo vai envolver algumas moléculas de adesão que estão presentes na superfície, tanto dos leucócitos, que são chamados receptores de adesão e receptores de quimiocinas, também quanto nas células endoteliais. As células endoteliais são os tijolos que compõem a parede do túnel, da parede do vaso sanguíneo que está irrigando aquele órgão.
As moléculas de adesão e os receptores de quimiocina são expressos nos leucócitos, e nas células endoteliais são expressas outras moléculas que têm afinidade a essas proteínas que eu mencionei nos leucócitos, são chamadas adresinas e quimiocinas, tá? A gente vai discutir um pouquinho essas proteínas mais aprofundadamente no decorrer dessa aula e das demais aulas desse tópico. Nos locais de infecção e também nos tecidos que são danificados, as células endoteliais, elas são ativadas pelas citocinas que são secretadas, por exemplo, por macrófagos e outras células teciduais, tá? Então, existem células residentes dentro dos tecidos, tá? Nós temos diferentes tipos de tecidos e órgãos pelo corpo, e nós temos células já residentes ali que estão dormentes, como por exemplo macrófagos, fibroblastos e etc. Esses macrófagos, por exemplo, num contexto de infecção, eles já começam a secretar ali mensagens e citocinas, né? Citocinas são proteínas que vão sinalizar para algum evento, para dizer assim, ei, tem uma infecção aqui, a gente precisa recrutar linfócitos que estão vindo pela corrente sanguínea. E essas citocinas, ou até mesmo quimiocinas, vão induzir no leucócito, lá na parede do vaso sanguíneo, a expressar essas moléculas de adesão para que eles consigam, então, infiltrar o tecido. Isso vai resultar num aumento da expressão de moléculas de adesão e quimiocina pelos leucócitos que estão viajando e também pelas células endoteliais. Então, os macrófagos e as células residentes ali no tecido, num contexto de infecção, elas que sinalizam o alerta, ei, a gente precisa recrutar aqui células de defesa, tem algum problema aqui no órgão. Tá? Então, eles secretam essas moléculas de sinalização que batem lá na parede do túnel, e isso vai sinalizar para o leucócito que está viajando e falando assim, é aqui que você vai entrar. Aí eles começam a interagir com as paredes do túnel, os tijolinhos, né, células endoteliais, e infiltram o túnel para cair dentro do órgão. Tá? Isso é uma forma assim, bem robusta para ilustrar para vocês. Né? Então, um resultado disso é que as células endoteliais, então, elas se tornam mais adesivas, tá? Quando elas são estimuladas pelas células residentes do tecido, elas ficam mais grudentas, tá? Elas começam a expressar diversas moléculas de adesão na superfície dela, como se tivesse um durex ali, né? E começa a grudar todos os linfócitos, as células brancas, né? Os leucócitos estão viajando, eles começam a grudar e aderir ali naquele local do túnel, tá? E aí os leucócitos que a gente chama mieloides, né, eles estão vindo da medula óssea, eles são maturados nos órgãos linfóides, e também os linfócitos que estão previamente ativados começam a infiltrar naquele tecido. Então, recapitulando de uma forma mais técnica, o recrutamento desses leucócitos que estão viajando pelos vasos sanguíneos para os tecidos, né, que estão revestindo os órgãos, né, principalmente os tecidos que estão infectados ou que têm alguma lesão tecidual, ocorre por meio da adesão dos leucócitos à camada endotelial, né, desses vasos sanguíneos, que no caso, que são os vasos sanguíneos irrigando os órgãos, eles são chamados de vênulas pós-capilares, tá? E isso depois é seguido pelo movimento desses leucócitos através do endotélio, né, da camada endotelial da parede do vaso, em direção a esse tecido extravascular, do lado de fora do vaso, extravascular, infiltrando o órgão e exercendo a sua função efetora para proteger esse órgão da infecção ou reparar o tecido lesionado. Então esse processo ocorre em diversas etapas e cada uma delas é coordenada por diferentes moléculas, incluindo as categorias moleculares chamadas quimiocinas, e também moléculas de adesão, ou adesinas. Então, esse processo de recrutamento de leucócito, adesão no tecido, infiltrado através da região endotelial para a região extravascular, ele é básico para todas as células do sistema imunológico. Tá? O que difere vai ser o tipo de quimiocina, as moléculas de adesão que são envolvidas, elas variam especificamente de acordo com o tipo de célula que a gente está discutindo aqui, também com o tipo de maturação dessas células. E isso vai resultar, no final, nas propriedades de migração que são distintas para cada tipo celular, tá? Agora, no segundo ponto dessa aula, vamos abordar um pouquinho sobre os tipos de moléculas de adesão que são envolvidas no recrutamento dos leucócitos, das células de defesa de uma forma geral. Existem duas classes principais de moléculas de adesão, tá? São as selectinas e as integrinas. E também
de acordo com as selectinas, nós temos os receptores para selectinas, e as integrinas, nós temos os receptores de integrinas. Então, selectinas e integrinas são os ligantes, e aí os ligantes vão dar binding, né? vão colar nos receptores que são específicos para selectinas e integrinas. Tá? As selectinas, elas são moléculas de adesão que estão ligadas a carboidratos, que são majoritariamente expressos na membrana plasmática das células. Tá? Eles que são aqueles que vão mediar a adesão de, vamos dizer assim, de baixa afinidade. Tá? Então não é uma adesão muito robusta, essas adesões dependentes de moléculas de proteína associadas a carboidratos. Tá? Essas moléculas estão presentes na membrana plasmática e elas vão mediar esse processo inicial de adesão dos leucócitos nas células endoteliais dessas regiões dos capilares irrigando os órgãos. O que eu já falei anteriormente, são chamadas de vênulas pós-capilares. Tá? Posteriormente, as células endoteliais elas passam a expressar essas selectinas. Então existem dois tipos principais de selectinas. A selectina P-selectina, que é a CD62P, por exemplo, e a E-selectina, CD62E. Tá? A P-selectina ela é basicamente armazenada nos grânulos citoplasmáticos das células endoteliais. Então elas estão guardadas dentro de umas bolsinhas no citoplasma, né, que estão associadas essas bolsinhas ao retículo endoplasmático das células endoteliais. Quando as células endoteliais são estimuladas, né, por exemplo, pelas citocinas que são liberadas pelos macrófagos para sinalizar, ei, tem alguma infecção aqui. Essas bolsas de selectina são rapidamente distribuídas para a superfície, a gente chama superfície luminal, né, das células endoteliais. Luminal porque é a superfície que está revestindo o lúmen de uma vênula pós-capilar. Tá? Então, a E-selectina, por exemplo, ela é expressa nas células endoteliais em resposta, por exemplo, a citocinas como a IL-1 e o TNF que são produzidos pelo macrófago quando são estimulados por micróbios. Tá? Então, micróbios que se ligam aos macrófagos através da interação do LPS, né, que é o lipopolissacarídeo, é uma substância extremamente imunogênica. Quando eu falo imunogênica, porque desperta a resposta imunológica, isso tem uma afinidade muito grande a receptores associados a patógenos dos macrófagos. Isso ativa os macrófagos de uma forma muito rápida e agressiva, e os macrófagos começam a secretar citocina chamada TNF ou IL-1. Tá? Então a TNF e a IL-1 vai induzir as células endoteliais lá da vênula pós-capilar que está chegando no órgão a secretar essas bolsas de E-selectina e passam a ser expressas na parede, né, na parede da vênula. Né? E isso vai ser o principal ponto de adesão inicial dos leucócitos que estão viajando pelo sangue. Tá? Agora, os ligantes das selectinas nos leucócitos, nas células de defesa do nosso organismo, eles são carboidratos um pouco mais complexos, né? Eles são cializados e relacionados ao grupo Lewis X, ou que a gente chama de família Lewis A. Tá? A gente não precisa entrar em muitos detalhes na estrutura molecular desses carboidratos, mas elas são estruturas que estão presentes em glicoproteínas na superfície dos granulócitos, dos monócitos e também dos linfócitos efetores que são ativados, não dos linfócitos naive, mas dos linfócitos efetores já treinados para responder uma resposta à infecção. Então, esses receptores de selectina, né, que são moléculas associadas a carboidratos, são glicoproteínas. Carboidrato vem de glico, tá? Então, são açúcares associados a proteínas. Tá? São moléculas um pouco mais complexas. Por exemplo, né, a gente tem a glicoproteína ligante 1 da P-selectina. Tá? A P-selectina é uma dessas selectinas que se liga a esse carboidrato associado à proteína, glicoproteína ligante 1, que a gente chama de PCGL1. Tá? Então é uma glicoproteína de membrana de leucócito que ela é modificada e que ela apresenta carboidratos que estão de alta afinidade a essa P-selectina. Então pensa assim, o leucócito ele tem essa glicoproteína já expressa na superfície dele, são esses granulócitos, linfócitos já ativados, ele já tem maior quantidade desses receptores que vão grudar
nessa colinha chamada P-selectina, quando ela é expressa nas paredes lá do vaso sanguíneo num contexto de infecção. Então isso é para P-selectina, tá? P-selectina que está sendo expressa num contexto de infecção lá nos vasos sanguíneos. Já para E-selectina, que também é expressa num contexto de infecção lá nas paredes do vaso sanguíneo, né? A PSGL1, né, também é expressa, ela também tem afinidade à E-selectina, mas também a gente tem o ligante 1 da E-selectina, que também é bem específico para a E-selectina. E também alguns glicolipídios, né? Glicolipídios são moléculas de gordura associadas a carboidratos, também tem uma certa afinidade à E-selectina. Agora, além das P-selectinas e E-selectina que são expressas nas células endoteliais e vão grudar nos receptores do leucócito, o leucócito também pode expressar selectina nesse caso, tá? E no caso que o leucócito expressa selectina, a gente tem a L de leucócito, L-selectina. Ela é exclusiva dos leucócitos, que vão expressar essas moléculas de adesão, principalmente os leucócitos ativados, lá, linfócitos T efetores, e vão ter alta afinidade a cialomucinas que já estão presentes, né, nas células endoteliais do tecido já infectado ou lesionado. E a expressão dessas cialomucinas vai ser estimulada através das citocinas que eu acabei de descrever que os macrófagos estão secretando ali no contexto de infecção, TNF-L1, por exemplo. E a L-selectina, que é expressa em leucócitos, né, ela é basicamente expressa em neutrófilos ativados e linfócitos T e B, quando eles estão ativados, já nos locais da inflamação, ou quando eles precisam infiltrar nos linfonodos, quando eles são naive, tá? Então eles também vão expressar a L-selectina, que vai ter adesão a essas cialomucinas no linfonodo também, quando eles precisam ir para a escola. Então essas moléculas de adesão, juntamente com esses ligantes, desempenham um papel crucial nesse processo de migração de leucócitos através dos vasos sanguíneos e interações também com essas células endoteliais, para que eles possam chegar tanto no tecido que está infectado ou lesionado, ou no tecido do órgão linfóide, para poderem aprender como eles devem lutar contra os patógenos, tá bom? Agora, vamos discutir um pouquinho sobre as integrinas, tá? E quais são os ligantes das integrinas dos leucócitos, tá? As integrinas, elas são proteínas de superfície celular, e elas são basicamente compostas por duas cadeias polipeptídicas. Eu falo polipeptídicas porque tem diversos tipos específicos de peptídeos associados uns aos outros. E essas integrinas são as que vão mediar a adesão das células do sistema imunológico umas às outras, ou as células endoteliais e também a matriz extracelular, né? Existe uma matriz que faz com que os tecidos eles fiquem de uma forma robusta, né, e estáveis no interior do nosso sistema, dos sistemas aos quais os órgãos são compostos. E essa matriz extracelular, muitas vezes elas não são compostas de células, mas são compostas de diversas moléculas de colágeno associadas à elastina e diversas outras estruturas. Então, as células elas também precisam aderir e penetrar essa matriz para poder chegarem aos órgãos. Então, as integrinas são responsáveis pela adesão de diversas células a essa matriz extracelular, por meio de algumas interações específicas com os ligantes de integrinas. Então, existem mais de 30 tipos de integrinas diferentes, tá? A gente não precisa decorar todos eles, mas a gente precisa entender a estrutura básica dessas integrinas. Por exemplo, elas são formadas, como eu falei, de duas cadeias polipeptídicas. Essas cadeias são chamadas cadeia alfa e cadeia beta. No sistema imunológico, duas integrinas que são muito importantes, elas são expressas nos leucócitos. Elas são chamadas de LFA1, tá? Que é o que a gente chama de Leukocyte Function Associated Antigen 1, e a VLA4, né? Que é a Very Large Antigen 4. Então já é um pouquinho maior, né? No sistema imunológico existem duas integrinas. No sistema imunológico existem duas integrinas muito importantes que elas são expressas basicamente nos leucócitos, que são a LFA1, esse nome vem do nome em inglês Leukocyte Function Associated Antigen 1, tá? Então, antígeno associado à função leucocitária 1, e a VLA4, né, que é a Very Late Antigen
4. No sistema imunológico, duas integrinas muito importantes que vocês precisam memorizar, elas são expressas nos leucócitos, tá? A primeira é LFA1, tá? Que vem do nome em inglês Leukocyte Function Associated Antigen 1, e a VLA4, né? Que é a Very Late Antigen 4, tá? A LFA1, ela se liga a uma molécula de adesão intercelular 1, tá? Então, molécula de adesão intercelular 1, que é chamada de ICAN1, tá? ICAN1. Elas são presentes nas células endoteliais quando elas são ativadas pelas citocinas das células da imunidade inata residentes nos tecidos, tá? E também são expressos em outros tipos celulares, tá? Por exemplo, como os linfócitos e células dendríticas, macrófagos, fibroblastos e etc. A ligação da LFA1 com a ICAN1, ela é essencial para a interação leucócito e endotélio e também para essas interações das células T com as células apresentadoras de antígenos. Imagina quando as células apresentadoras de antígenos estão pegando os fragmentos do patógeno, estão apresentando para os linfócitos, né, elas precisam primeiramente aderir aos linfócitos, tá? Essa apresentação antigênica não ocorre de uma forma simples, né? Então ela precisa segurar o linfócito ali na célula apresentadora de antígenos para poder, com a outra mão, apresentar o antígeno. Essa outra mão é o MHC, por exemplo, que vai apresentar um fragmento peptídico do patógeno. Com a mão direita ele apresenta, ó, esse aqui é o patógeno que você precisa lutar, linfócito. Mas com a mão esquerda ele está segurando o linfócito ali, né, para manter ele ali. Então essa mão esquerda, ela é o que? É a interação entre a integrina com esses receptores de integrina, né? Então existe essa LFA1 com a ICAN1. E outras moléculas expressas nas células dendríticas, como a ICAN2 e a ICAN3, também elas vão dar binding na LFA1 dos linfócitos. A VLA4, né, a integrina VLA4, ela se liga à molécula 1 de adesão celular vascular, que a gente chama de VCAN1, tá? Ela é basicamente, essa VCAN1, expressa nas células endoteliais que são também ativadas pelas citocinas em diversos tecidos, tá? Então, essas citocinas que eu estou falando, elas vêm lá da imunidade inata no contexto de infecção. Outras integrinas, como por exemplo a MAC1, tá? Elas desempenham papéis muito importantes nas respostas imunológicas inatas e também adaptativas, tá? Então a gente não vai esquecer da MAC1 também, são muito importantes em resposta inata, quando a gente tem macrófago já exercendo funções efetoras em células infectadas no tecido. Por exemplo, a MAC1, ela se liga também a ICAN1 e também atua como receptor de complemento, tá? A gente tem uma aula dedicada aqui a sistema complemento. Então a MAC1 ela é um receptor dos fragmentos que compõem o sistema complemento, aumentando o que, pessoal? O complemento, ele auxilia diversas respostas da imunidade inata, como por exemplo fagocitose, tá? De micro-organismo, opsonizando o patógeno, né? E auxiliando os receptores de fagocitose, por exemplo, em macrófagos. Tá? Uma característica também que é muito importante mencionar aqui, que é crucial das integrinas, é a capacidade que elas têm de responder a sinais intracelulares de uma forma muito rápida. Tá? E quando elas respondem a essas sinalizações intracelulares, elas aumentam a capacidade adesiva que elas têm. Inicialmente elas não têm capacidade de adesão, mas quando existe um estímulo intracelular ativado por essas citocinas do microambiente, da infecção, elas respondem rapidamente a essas sinalizações, aumentando a afinidade que elas têm pelos seus ligantes. Tá? Então esse fenômeno ele é conhecido como ativação de integrina. Tá? E ela ocorre em resposta a esses estímulos, né, que vêm em virtude da ligação das quimiocinas aos receptores de quimiocinas que estão expressos, né, nessas células, e também a ligação de antígenos aos receptores de antígenos, por exemplo, nas células T, né, que tem um receptor de antígeno, que são apresentados esses antígenos pelo MHC nas células apresentadoras de antígeno. Então, quando existe essa ligação do MHC com o receptor de célula T, também auxilia rapidamente o aumento da adesão dessas integrinas no linfócitos T. Tá? Então, elas respondem rapidamente a esses estímulos, né, que são provocados no contexto de uma ativação de resposta adaptativa. E como é que isso ocorre, pessoal? Como é que uma integrina inicialmente ela não é adesiva e depois ela fica adesiva, né?
Como eu falei, existem diversos eventos e sinalizações intracelulares que desencadeiam esse processo. Tá? Eles são processos bioquímicos, tá? Que vão levar a uma mudança na estrutura terciária e conformacional da integrina. Então, na verdade, o resultado de afinidade e adesão nada mais é do que a estrutura molecular que essa proteína adquire para poder ser adesiva. Imagina, por exemplo, uma cola. Uma cola nada mais é do que uma substância química. Tá? E é uma substância, se você olhar num microscópio atômico molecular, você vê assim de uma forma preservada a estrutura molecular da cola, né? Então é aquela estrutura molecular que o constituinte químico da cola possui que faz com que tenha afinidade a diversas substâncias e superfícies, tá? Então, se você adquire aquela estrutura adesiva, né, você adquire adesão. Da mesma forma é a integrina. A integrina, inicialmente, ela não tem aquela estrutura. Olha que como a coisa é mágica, né? Diversas sinalizações intracelulares vão fazer com que a integrina modifique e adquire uma estrutura molecular adesiva semelhante à cola. Né? E isso faz com que ela vai se aderir aos receptores nos leucócitos e aos receptores de células endoteliais. Não é mágico isso, é a capacidade que a célula tem de modificar a estrutura molecular de forma que ela adquire uma propriedade adesiva. E isso ocorre em virtude a respostas e eventos bioquímicos intracelulares dessas células. E esses eventos bioquímicos intracelulares nada mais são do que o quê? Respostas aos eventos de sinalização do ambiente, do microambiente onde esse tecido se insere. Pode ser um ambiente que esteja infectado. Pode ser um contexto lá no órgão linfóide, onde a célula T vai precisar se aderir a uma célula dendrítica para apresentar o patógeno lá na escolinha, nos órgãos linfóides secundários. Então, essa necessidade de treinamento do linfócito faz com que a célula T desencadeie processos bioquímicos intracelulares que modificam a estrutura da integrina para ela se aderir à célula dendrítica, ou à célula apresentadora de antígeno nesse contexto. Maravilhoso, né, pessoal? Já um outro ponto da aula que eu gostaria de discutir hoje é sobre as quimiocinas e os receptores de quimiocinas, tá? As quimiocinas, elas são uma grande família de citocinas, tá? As citocinas são as moléculas pelas quais o sistema imunológico utiliza para se comunicar com as diferentes estruturas e células do nosso organismo. Elas são uma classe de proteínas produzidas pelas células do sistema imunológico, e as quimiocinas são uma subclasse dessas mensagens de texto, vamos dizer assim, que as células do sistema imune utilizam para se comunicar. As quimiocinas são mensagens de textos associadas à locomoção das células do sistema imune. Citocinas são mensagens de texto associadas com diversas coisas. Associadas, por exemplo, a ligar um processo químico, ligar um processo biológico, desligar um outro processo energético, ou um metabolismo. Citocinas são mensagens de texto associadas com diferentes fenômenos biológicos. E um tipo de fenômeno biológico é a indução de migração ou atração de células mutuamente para diferentes locais ou tecidos. Então, o tipo de texto ou mensagem de texto, né, dessas citocinas é a quimiocina, tá? E elas vão coordenar o movimento dos leucócitos, né, regulando a migração desses leucócitos através dos vasos sanguíneos para os tecidos, tá? Então, a quimiocina é o que induz, né, que vai atrair o leucócito, que é a direção que você precisa seguir uma vez que você atravessa a barreira, né, endotelial para a região extravascular. Essa é a direção que você precisa seguir dentro do tecido. Então a quimiocina, basicamente, ela direciona o caminho que o leucócito precisa seguir. Existem diferentes tipos de receptores para essas quimiocinas, tá? Cada quimiocina pode se ligar a diferentes receptores de quimiocinas, resultando em respostas de migração e tráfego que são específicas de acordo com as necessidades daquele período de infecção ou lesão. Tá? A interação entre as quimiocinas e os receptores dessas quimiocinas é o que vai desencadear os sinais intracelulares que regulam a migração, né, os movimentos, né, e atividade desses leucócitos quando eles precisam infiltrar algum tecido para exercerem as suas atividades efetoras. Então,
A simples ligação da quimiocina com o receptor da quimiocina faz com que o leucócito comece a ser ativado e ele começa a se locomover. É importante ressaltar que as quimiocinas não são apenas responsáveis pela atração desses leucócitos nos locais da inflamação, mas também tem um papel muito importante na organização dos tecidos linfóides. Tá? Vocês lembram lá como eu falei das células naive, os linfócitos T naive que vão para os linfonodos, que são as escolinhas, né? Então os órgãos linfóides são esses linfonodos. As quimiocinas, elas organizam as estruturas celulares dentro do linfonodo. Aqui a gente precisa ter um grupo de células, aqui precisa ficar um outro tipo de célula. Então as células, quando elas caem no linfonodo, elas vão para diferentes locais, né? Grupos de células B, lá nos folículos, ou no estroma do linfócito do linfonodo, né? Esse aqui aí são o cluster de célula T e assim por diante, tá? Então elas são importantes para organizar o endereço das células dentro dos órgãos linfóides. E elas também auxiliam no posicionamento adequado dos leucócitos dentro dos tecidos, né? Então, os leucócitos não vão apenas infiltrar os tecidos para lutar contra o patógeno, eles precisam se alojar de uma forma estratégica para que eles possam ser úteis dentro do tecido. Ele não pode ficar escondido dentro de um filamento ou um grupo de filamento de colágeno, ele vai ficar lá dentro daquela armadilha, né? Então, a quimiocina serve para atrair os leucócitos e as células de defesa para os locais onde eles são eficientes, né? Que eles vão induzir uma resposta imunológica eficiente, não que eles vão ficar presos ou agrumados em algum outro local dentro do tecido, né? Aí não adianta, o seu órgão linfóide produz uma série de linfócitos, você tem uma excelente defesa sistêmica estrutural contra aquele patógeno, chega lá no tecido, o linfócito não sabe aonde encontrar o patógeno no tecido. Então a quimiocina tem o papel de falar, é aqui, é a bandeira, né? Essa é a flag, é a bandeira que fala, é aqui que está o patógeno, vem para cá. Não fica na parte de baixo do coração, vem para a parte de cima. Não fica aí na parte onde está cheio de colágeno do pulmão e fibrina. Vem aqui nessa região aqui do estroma e assim por diante. As principais famílias de quimiocina são a CC, porque elas possuem 2 resíduos adjacentes de cisteína, é um tipo de aminoácido extremamente reativo, elas são coladas umas nas outras, esses resíduos estão adjacentes, CC, e uma outra categoria de quimiocinas, onde existe um aminoácido no meio dessas cisteínas. Essa família se chama CXC, tá? Porque o X pode ser qualquer aminoácido que está ali no meio. Então, 2 principais famílias de quimiocinas, CC e CXC. As quimiocinas, elas são produzidas por diversos tipos de células, tá? Incluindo lá os leucócitos, células endoteliais, células epiteliais, né? Também produzem, né, quimiocinas, e também fibroblastos. Todos eles em conjunto vão coordenar a migração dos leucócitos de acordo com as necessidades do tecido. Ó, vem para cá, leucócito. Então elas produzem as quimiocinas para atrair esses leucócitos para aquela região ali onde está infectada. E aí a produção dessas quimiocinas é induzida principalmente pelo reconhecimento desse patógeno, né, do micro-organismo, nos receptores das células do sistema imuninato, né, que são aqueles receptores PAMPs. Tem uma aula que a gente discute sobre isso, tá? Então o patógeno, ele estimula os receptores PAMP nas células do sistema imuninato lá do tecido infectado e começa a produzir, essas células do sistema imuninato produzem TNF, IL-1, IL-17 e assim por diante. Então essas citocinas acabam que induzindo a produção dessas quimiocinas. Algumas quimiocinas, elas também são produzidas em respostas a estímulos externos, tá? Durante as reações inflamatórias, tá? E também elas são expressas em tecidos que desempenham um papel na organização tecidual, né? Então, algumas estruturas dentro do órgão, né? Tem um tipo de tecido dentro do órgão que é fenotipicamente peculiar e diferente esses outros tipos de célula, né, desse mesmo órgão, tá? Então, os diferentes tipos de tecidos, né, associados à formação heterogênea do órgão, o alojamento dessas células que confere essa heterogeneidade tecidual de um órgão também é desempenhada pelas quimiocinas. Então, quimiocinas não são importantes apenas na questão de infecção ou para poder induzir a locomoção dos leucócitos, mas elas também são muito importantes para manter a organização funcional e heterogênea dos nossos órgãos, tá? Os receptores das quimiocinas, eles pertencem a uma superfamília de receptores que são acoplados a uma proteína chamada proteína G,
tá? É uma família muito grande. A família de receptores associados à proteína G, eles são expressos geralmente em todos os leucócitos, tá? Então, existem receptores que são específicos para diferentes quimiocinas, e a expressão desses receptores também varia entre os diferentes tipos de leucócitos, tá? Então, a interação das quimiocinas com seus receptores, né, desencadeia a resposta intracelular, que vai resultar o quê? No aumento da motilidade celular desses leucócitos, e também na alteração da adesão dos leucócitos, né, com os seus ligantes. Então, vocês se lembram quando eu mencionei anteriormente que as integrinas, elas são alteradas, né, a estrutura molecular das integrinas vai alterar de forma com que elas se tornam adesivas. O que desencadeia os processos bioquímicos dentro dos leucócitos para que aumente a adesão ou a estrutura molecular adesiva das integrinas também vai ser a ligação entre as quimiocinas com os receptores de quimiocina dentro do leucócito. E isso desencadeia também aumento de adesão das integrinas. Fabuloso. Essas quimiocinas, elas têm várias ações biológicas que são importantes, né? Eu só estou mencionando as principais num contexto de infecção. Células dendríticas são muito importantes porque elas são as que investigam os processos criminais, né, dos patógenos lá nos tecidos, e elas vão sair do tecido infectado, caem na corrente sanguínea, estão se locomovendo, então tem muita reação aqui de quimiocina e receptor de quimiocina para chegar nos órgãos linfóides, para poder denunciar o problema lá no tecido infectado e ativar os linfócitos T. Então, em resumo, pessoal, quimiocinas são moléculas importantes na regulação do recrutamento e migração das nossas células de defesa, tá? E tem um processo fundamental na atividade biológica dessa célula, ativando diversos processos efetores, incluindo também a adesão, tá? Na aula de hoje, pessoal, a gente discutiu basicamente os principais aspectos da circulação de leucócitos e migração desses leucócitos para os diferentes tecidos infectados e órgãos linfóides. É bem complexo esse conteúdo, mas nas aulas seguintes eu vou abordar de uma forma mais específica algumas dessas citocinas, algumas das quimiocinas, receptores de quimiocina, mostrando assim as estruturas moleculares e o rearranjo, né, dessas moléculas de adesão, receptores, dentro do linfócito T ativado em um linfócito T naive, né? Como que ocorre essa alteração, quais são os tipos de famílias de proteínas que deixam de ser expressas, são específicas a um linfonodo, por exemplo, e passam a ser específicas aos tecidos infectados. Então isso é o que a gente vai discutir nas próximas aulas em decorrer desse capítulo, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se tem alguma dúvida, entre em contato, não se esqueça de dar o like, compartilhem, se inscrevam no canal, tá? Me ajude a divulgar o canal para que a gente atinja o sucesso de trazer a imunologia de uma forma mais mastigada, não apenas para os alunos de graduação e pós-graduação, mas também para o público em geral que tem interesse em aprender sobre imunologia, tem interesse em entender como que o nosso corpo se defende, né, dos patógenos, né, como a gente se reconstrói num contexto de lesão e assim por diante, tá? Fiquem atentos, próxima aula a gente vai se aprofundar mais nos processos moleculares desse contexto aqui de circulação dos leucócitos e migração dos diferentes tecidos. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.